Bem, muito bem-vindos a todos. Hoje eu vou mostrar-vos aqui uns checkmates. Ou seja, vamos aprender checkmates básicos de xadrez. O objetivo é isto ser uma espécie de um guia completo para qualquer pessoa que tenha começado no xadrez recentemente. Depois de ver checkmates, os mais básicos. Eu estou a presumir que todo mundo que está a ver este vídeo já conhece aqui assim, as bases, os fundamentos do xadrez. E se não conhecem, eu fortemente recomendo aqui o site lichess.org. É um site completamente grátis de se utilizar, tem muito material, em especial para aprender aqui o básico e em termos de problemas também. Nós temos aqui, se viermos ao aprenderem o básico de xadrez, aqui ele ensina-nos a movimentar as peças, ensina-nos fundamentos como capturas, proteção de peças, atacar e defender, cheques, checkmates em um lance. Eu estou a presumir que basicamente, eu vou seguir bastante a estrutura aqui do Lichess para ensinar isto tudo, que já completaram pelo menos aqui os fundamentos. E depois o intermédio também é recomendado. O avançado não é propriamente necessário de já terem terminado. O Lichess também tem aqui muito conteúdo sobre checkmates, em especial padrões e peças. Eu vou guiar-me basicamente por aqui e iremos começar com checkmate de duas torres. É simples, eu vou apresentar-vos aqui. Esta é a posição. São as brancas a jogar e o que é que temos que ver em todos estes checkmates? O que temos que ver é para onde é que o rei do meu oponente pode ir. Ou seja, atualmente o rei branco está a fazer oposição, ou seja, está a um quadrado de distância, um número ímpar de quadrados de distância, e nós temos a oposição porque ele tem que se mexer quando for o nosso lance. Na verdade ele tem a oposição no momento, mas nós temos duas torres, por isso não há problema. Atualmente o rei não consegue vir para a frente, é a primeira coisa que temos que ver, porque senão o meu rei capturaria o rei do. É um lance ilegal. Por isso, as opções que ele tem de movimentos serão o rei para o lado, ou então para trás, ou para o outro lado. Neste caso, como temos duas torres, as torres andam na vertical e na horizontal, e por isso nós queremos conseguir dar um checkmate com as duas torres, formando uma espécie de, digamos assim, escada. Ou seja, uma torre corta esta linha, outra torre corta esta linha e esta torre corta a última linha e dá checkmate na última linha. Pode ser na última linha, pode ser nesta linha, mas será sempre numa das últimas linhas do tabuleiro. Como o rei não pode vir para a frente, o que nós devemos presumir é que devemos dar um cheque. Em teoria será indiferente dar o cheque com esta torre ou com esta. Ambas irão levar a mate. Eu sigo a regra de que se o rei está mais perto desta torre, então eu devo dar o cheque com esta torre. E se o rei estivesse mais perto da minha outra torre, desta, então o cheque deveria ser dado com esta torre. Prosseguindo, damos o cheque. Ok, aqui o rei é obrigado a vir para trás, que é o que nós queremos. Eu acredito que o movimento mais resiliente será jogar aqui. Isto obriga-nos a que, se formos ver, agora esta torre será a que dará o cheque, porém o rei das negras jogará aqui. Ou seja, se simplesmente jogarmos o que nós estávamos a presumir, que seria cheque com a torre na última linha, o rei depois poderia comer a nossa outra torre, o que nós não queremos. Por isso, o que é que nós iremos fazer? Obviamente que mesmo com este movimento e com este seria um jogo completamente ganho e é possível dar checkmate só com a torre e com o rei. Porém, para ser instrutivo e correto, devemos mexer a torre daqui. A questão é, nós não queremos que ela saia de controlar esta linha de quadrados. Por isso, não iremos movê-la para trás. Iremos sim movê-la para uma coluna distante do rei. Existem várias opções. Obviamente, este lance, este lance, este lance e este lance. Eu não refiro jogar a torre para E7. Porquê? Porque após nós jogarmos, se jogarmos a torre para E7, o rei das negras andará uma casa. Ou seja, nós queremos estar pelo menos a 2 casas de distância do rei deles, para o rei não poder simplesmente atacar a nossa torre e ganhar
e temos que fazer outro lance sem necessidade. Agora, outro lance que, apesar de eu ter referido, não deve ser jogado, deverá ser aqui a torre para A7. Qual é o problema deste lance? É bastante simples. O rei realmente não pode atacar a torre ali, num único lance. Mas nós queremos sempre que seja a nossa torre mais longe do rei a dar o cheque. Por isso, se nós pusermos a torre da sétima linha aqui para A7, bloqueia o cheque que temos, que podemos dar com a nossa torre da sexta linha. Por isso, o lance presumível será jogar a torre para B7. Aqui as negras não têm muitas opções, qualquer dos lados irá dar mate. Podemos pôr aqui a tentar chegar a uma das torres, a sonhar que conseguirá chegar a uma das torres, e após isto usamos aqui a torre da sexta linha e damos checkmate no rei das negras. Ele não pode vir para a frente por causa da nossa torre e ele também não se pode movimentar para os lados por causa desta torre. É um checkmate simples, é dos mais básicos que devemos saber no xadrez, porém é bastante essencial que o conheçamos, porque senão não sabemos o que é que estamos a fazer, e algo que demora 4 lances poderia demorar muitos mais e poderia se calhar até dar um empate de alguma forma com o rei afogado. Pronto. Por isso, deste lance, o que é que devem retirar deste checkmate com duas torres? Primeiro, posicionar uma torre a bloquear a linha da frente, ou então usarem o vosso rei para bloquear a linha do rei. E depois disso, usar sempre a outra torre para dar cheques e garantir que o rei das negras não ataca a vossa torre. São os 3 simples básicos. A próxima será aqui a de dama e bispo, neste caso. É um checkmate um pouco mais complexo. A dama é das peças mais pesadas, geralmente irá sobrar para o final, em especial porque ninguém quer perder a dama. Mas eu considero sempre que é mais fácil ir jogando, por assim dizer, e limitando da mesma forma o rei das negras. Ou seja, quando tínhamos duas torres, nós tentávamos cortar a linha da frente e cortar a outra linha. Como nós temos um bispo branco, neste caso, e uma dama, o bispo branco irá controlar as casas brancas e o bispo e a dama irá controlar as casas negras. E depois eles eventualmente irão poder dar um checkmate ao rei. Por isso, nós queremos evitar, se possível, provavelmente os cantos negros, e devemos jogar para que o rei vá para os cantos de casas claras, para que o bispo depois possa dar o checkmate. Por isso, eu acho que o rei não pode vir para a frente atualmente, mesmo que eu tire daqui a dama, porque se eu retirar a dama, o bispo controla esta casa, o bispo controla esta casa e o rei controla esta casa. Por isso, nós iremos dar um cheque e iremos ver para onde é que o rei vai. Ele tem que ir para trás, eu vou presumir que ele tenta fugir das casas brancas. Certo, tudo certo até aqui. Nós iremos evitar que ele venha e que se aproxime aqui desta casa. Ele poderá jogar algo como... poderá ser rei aqui, nas casas negras, está a manter-se. Nós iremos, se calhar, fazer aqui um corte das casas em que ele pode ir, para evitar que ele volte para este quadrado. Ele agora tem somente opções que o movimentam ou mais perto das casas brancas, ou então aqui para o meio. Eu vou presumir que ele vem aqui para o meio e nós continuamos a cortar as opções dele. Certo, aqui ele pode tentar jogar aqui, mas nós temos este lance protegido pelo bispo. Ele é forçado a jogar para a casa de D8. Aqui devemos ter um pouco de cuidado. Um lance como este, por exemplo, que parece ameaçador, porque movemos o bispo para perto do rei e a dama está a ameaçar mate, é na verdade um empate, porque a dama controla as 3 casas à frente e esta casa aqui do lado, e o bispo vindo para a casa aqui de E7, de E6 neste caso, irá controlar o quadrado de C8, levando a um rei afogado. Como nós não queremos isso, nós queremos apenas evitar que ele
fuja aqui para o quadrado negro de H8, nós iremos jogar o bispo aqui. Ele poderá continuar a andar, nós iremos dar mais um cheque, ele se moverá. Agora o que nós temos que fazer é garantir que não há nenhum rei afogado neste caso, por isso iremos simplesmente continuar a jogar por aqui. É obrigado a esta jogada e nós aqui jogamos Dama B7, checkmate. Ou seja, o rei não pode se mexer para nenhuma das casas e a dama está protegida pelo bispo, por isso o rei não a pode comer. Fácil. Quando se tem uma dama é muito mais fácil do que quando se tem uma torre, por exemplo. Ou seja, regras básicas de dar um checkmate a um rei sozinho, exatamente as mesmas de com duas torres ou com o bispo. Primeiramente um cheque, se ele tentar fugir, manter a dama perto o suficiente para cortar os quadrados. Se ele continuar a tentar fugir, cheque. Se ele jogar e nós jogamos, e a partir daqui não há muito que saber. Ele até pode jogar aqui, nós jogamos aqui, ele pode jogar aqui, nós jogamos aqui, ele pode tentar fugir, mas a questão é que ele acabará sempre, e aliás aqui até é checkmate. Nós aqui iremos ver mates de bispo e... bispo não, cavalo e dama. Primeiro lance sempre bom, atualmente, ver onde é que o rei pode ir. O rei pode vir para aqui e pode vir para aqui. E não para aqui e para aqui. Nós queremos ele o mais perto possível de um dos cantos. Por isso, este lance irá cortar estas casas do rei. Por isso, ele é obrigado a jogar um destes lances. Certo, vamos presumir que ele joga rei aqui, impedindo a minha entrada aqui com a dama. Certo, ele está a ameaçar vir para aqui, por isso iremos cortá-lo. Ele poderá fugir. Nós iremos dar um cheque. Se ele jogar, por exemplo, esta, tudo bem, nós não temos problema algum com o lance. Nós, na verdade, até podemos passar o lance para ele, fazendo uma jogada que não afeta em nada a nossa posição. E agora ele é obrigado, obviamente que se ele jogar para aqui, levará checkmate em 1, porque o cavalo defende. Por isso ele terá que jogar para aqui. E nós iremos continuar a cortar. Estamos a ameaçar o checkmate em 1. Ele terá que jogar aqui. E agora aqui tem um lance bastante interessante. Vocês poderão jogar cheque. O cavalo protege, por isso o rei não pode comer. Única. E agora tem checkmate cavalo. A dama protege todos os quadrados a que o rei pode ir. E o cavalo dá checkmate. Ainda temos mais 2 checkmates ou padrões de checkmate para ver. Aqui vimos como dar checkmate com 2 torres. Agora iremos ver como dar com uma torre. A parte interessante é, como eu tinha referido no checkmate de 2 torres, iremos sempre usar os mesmos conceitos, mas neste caso, e diferente de todos os outros checkmates que vimos, nós iremos ver que o nosso rei tem que ser ativo também nestas posições. Ou seja, nós já sabemos que queremos o rei dele na última linha, numa delas, ou seja, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou seja, primeira linha, oitava linha, A ou H, ou a coluna de A e H, e já que o rei dele está aqui na sexta linha do tabuleiro, nós vamos tentar empurrá-lo, usando o nosso rei como um escudo, para cima. Atualmente não podemos fazer isso, por isso devemos mexer a nossa torre. Existem muitos lances que podem ser feitos e todos são vitória branca, provavelmente a menos que demos a torre. Na verdade não, todos são vitória branca, a menos que demos a torre. E neste caso, o que eu gosto mais seria de mover a minha torre para a coluna de A. Porquê? Se nós dividimos o tabuleiro é dividido aqui na ala de rei, na ala de dama e no centro. São as 3 partes do tabuleiro, por assim dizer. E se virmos, o rei dele está mais próximo da ala de rei do que está da ala de dama. O que significa que se ele tentar atacar aqui a minha torre, irá levar mais lances para ele chegar à coluna de A. Por isso, vamos jogar aqui a torre para A1.
ele poderá tentar vir atrás da torre. Aqui, e se tivéssemos duas torres, poderíamos simplesmente vir cortar a linha, mas neste caso, como não o temos, aliás, até aqui podemos cortar a linha. Tá bem, vamos cortar a linha, ele aproxima-se com o rei, nós aproximamos-nos, ele aproxima-se com o rei, nós fugimos para o lado oposto, continuamos a cortar estas casas para que o rei não venha para a frente, e ele, ao jogar aqui, nós jogamos mais um lance para que ele ou venha para trás ou venha para a frente. Se vier para a frente, nós damos um cheque e ele é obrigado a andar para trás. Vamos ver o outro cenário, que eu acho que é mais resiliente, que é ele joga o rei para a coluna de B6, para o quadrado de B6. Nós jogamos o rei para aqui a C4, peço desculpa, e obviamente que se ele jogar para C6, nós temos o cheque, fazendo o rei andar para trás. Por isso ele terá que jogar para A, nós iremos jogar para a coluna de B, e agora ele é obrigado a jogar para a coluna de B, a menos que ele vá para trás. Ao jogar para a coluna de B, nós jogamos cheque. Ele pode jogar aqui para a sétima linha, mas nós trazemos o rei para a quinta linha. Nós queremos sempre o rei à frente do dele para impedir que o rei dele possa voltar para o centro. As negras querem sempre voltar aqui para o centro, em especial estes 4 quadrados, que são essenciais. Ele terá que jogar e ele virá atrás da nossa torre. Nós iremos continuar e podemos jogar até aqui. Ele é obrigado a andar para trás, nós iremos andar e o movimento repete-se. Cheque. Agora está na oitava linha. O rei está a proteger os 3 quadrados da frente. Ele irá avançar. Nós iremos persegui-lo e podemos jogar para a última linha. Aqui basicamente é checkmate e após esta jogada, torre H8 cheque. O rei não pode ir para os lados, obviamente. Não pode vir para a frente por causa do nosso rei. E temos checkmate. Ou seja, é bastante similar aqui ao conceito que nós temos com as duas torres, o checkmate de duas torres, porém nós não temos outra torre para facilitar o trabalho, por isso temos que usar o rei para conseguir ir usando como um escudo e bloqueando a passagem do rei das negras. Por último, vamos ver checkmates de dama, apenas. É bastante similar ao checkmate da torre. Iremos usar o rei no mesmo conceito, iremos usar o rei aqui como um escudo para o rei das negras não poder fugir. E por isso devemos começar por cortar, como fazemos com as torres, a linha abaixo do rei das negras. Por isso iremos jogar aqui dama A5. É o melhor lance, é um movimento melhor do que a torre A1 que nós tínhamos de fazer, porque a torre não podia andar nas diagonais. E agora ele será obrigado basicamente a tentar fugir. Aqui o que modifica é que a dama, por ser uma peça tão poderosa que consegue controlar diagonais para além das colunas, se nós conseguirmos dar um cheque com a dama, o rei já será obrigado a andar para trás. Por isso, aqui neste momento, nós podemos dar o cheque. Ele não pode vir para os lados, nem para trás, por isso ele terá que ir para as diagonais, uma delas. Eu vou presumir que esta, acho que é mais interessante. Aqui neste momento, ele está a ameaçar fugir, ou tentar fugir, por aqui pelo quadrado de B6. Por isso nós iremos sempre manter a base, que é cortar o quadrado de fuga. O rei joga para o lado e nós trazemos o rei. O rei joga para o lado, podemos dar cheque, damos o cheque. O rei joga para o lado, cortamos a linha, o rei joga para o lado. Aqui temos sempre que verificar se nunca vai ser reafogado, é sempre bastante essencial. É especial porque, neste caso não, mas há certas posições em que, se por exemplo jogarmos só um lance de dama, como por exemplo dama C7, será um rei afogado, porque o rei não se pode movimentar para nenhum quadrado. Por isso aqui trazemos o rei. Ele é obrigado a jogar para B8 e nós jogamos dama B7, checkmate. O rei não se pode mexer, nem pode comer a dama, porque o rei protege.
Pronto, estes são os, digamos assim, 4, 5 posições de checkmate mais básicos, que é necessário, eu acredito que todo mundo deve saber, é essencial. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha sido interessante para vós.